Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar umas velas com um belo laço de fitas. E a palavra de hoje que eu escolhi está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse tecido é uma entretela sem cola. É um tecido ótimo para a gente fazer trilhos de mesa. Nós vamos começar por estas folhas aqui que estão por trás. Eu vou usar o verde pântano, o verde maçã e o erva doce. Lembrando que você pode trocar essas cores por cores similares, que o efeito com certeza será o mesmo. Eu vou usar o verde pântano aqui nesse canto. Eu estou usando o pincel número 6 e estou começando aqui com a nossa sombra, que vai ser o verde pântano. Toda essa área aqui que ficou por trás, ó, já coloquei o pântano. Agora eu vou passar a linha central. Vou dar uma puxadinha para cá bem de leve e vou fazer aqui desse lado um pouquinho de sombra também, deixando um pouquinho de ranhura. Esse espaço vago que ficou, eu já vou preencher com o verde maçã, que é um verde bem claro e ele dá um contraste muito bonito com o verde pântano. Aqui é uma área de sombra absoluta, então não quero chegar ali a claridade. Vou deixar aqui um pouquinho mais acentuada na ponta. Não precisa misturar nada, tá? Só passe o pincel assim, meio que em cima, para não ficar muito dividido. Divisão a gente só quer aqui. Essa folha, ela tá bem por baixo, então ela vai ficar bem escura. Agora eu vou usar um pouquinho do erva doce para dar uma clareadinha aqui, ó, na ponta e aqui onde ficou o verde maçã. Só isso, e essa folha depois com o acabamento do pincel 0 já fica pronta. Agora esta próxima também, ó, vou preencher aqui esses espaços vagos para não deixar fundo. Vou colocar o verde pântano ali. Vou colocar aqui. Eu não vou puxar para cima, porque eu preciso que esse lado fique mais clarinho, para não ter que fazer gambiarra depois com a luz e com a sombra. Então já vou puxar aqui, ó. Puxar para baixo. Eu risquei direto aqui no tecido, então tá meio rabiscado. Mas no teu risco isso vai certinho. E essa ranhura aí vai estar aqui para baixo, tá? Olha só. Eu só passei o pincel aqui e dei uma limpadinha para dentro. E agora o espaço que sobrou, eu vou preencher com o verde maçã. Deixa arranhando. Preencha todo o espaço. Agora, com o erva doce, eu vou fazer isso aqui, ó. Só não deixa aquela linha daquele lado, ó. Você tem que limpar. Você pode dar essa pincelada, a linha tem que ficar pra fora. A linha fica aqui, ó. Aqui dentro não pode. Aí você dá umas pontilhadas ali de luz com o erva doce e uma puxadinha para fora. Esta aqui eu vou começar por esse lado que está por trás da vela e é sombra. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa. Na verdade, eu deveria ter feito essa daqui primeiro. Acho que eu vou voltar ali. Ó, vou começar aqui.
essa parte aqui, ela ficou por trás daquela. Então, essa daqui seria a última a ser feita nessas 4 folhas. Área de sombra, puxei pelo centro, vou fazer 2 ranhuras para aquilo lá esquerda. E agora, eu vou fazer aqui, ó, a ranhura da direita para a esquerda. Às vezes eu tenho que parar e pensar para saber de que lado que é a esquerda. Mas, prosseguindo, o verde maçã completa a folha. Como o verde pântano, ele é bem forte, o verde maçã é quase transparente, você pode passar, olha, o pincel em cima. Agora que eu já terminei de preencher, aquela pincelada de erva doce, aqui, ó, eu vou colocar nesse meio aqui, então vou fazer isso aqui, ó. Eu não quero essa linha para baixo, então eu desmancho. Aqui também, vou colocar assim, ó. Agora, eu desmancho um pouquinho. Aí, nesse desmanchar, eu já deixo arranhado. Agora, aqui, puxo um pouquinho para o outro lado. Lembrando que essa luz vai sempre em cima do maçã. Ela não vai em cima do verde pântano, tá? Porque o verde pântano é muito escuro, então ele é sombra. Sombra e luz nunca ocupam o mesmo lugar. E agora, por último, vamos continuar essa daqui. A ranhura vem para baixo, porque ela tá na mesma posição desta. Eu vou colocar um pouquinho de escuro nessa parte de baixo. E vou deixar toda essa área ali para fazer o clarinho com o verde maçã. Lavo meu pincel e vou colocar o erva doce. Aqui eu tenho necessidade de luz, porque essa folha tá por cima desta. Agora, aqui também. Agora, aqui e aqui, porque essa folha tá por cima desta também. Então, vai ficar assim, ó, uma folha com uma parte aqui bem mais clara. Agora, a gente pega o pincel zero, o verde pântano e faz o acabamento dos espinhos. Coloco pontinhas, coloco aquela linha do meio, coloco algumas nervuras. Aqui desse lado eu faço pode ser um meio contorno, não precisa ser um contorno completo. E coloco algumas nervuras também. Feito isso, eu pego o erva doce e faço um risquinho aqui, ó, no meio. Posso até fazer um pouquinho de ranhuras, não precisa passar em todos, tá? E não passe em cima, passe do lado. Aí, tá pronto. Eu vou terminar, agora eu vou fazer o acabamento dessas aqui. Olha como ficaram as folhas. Lembrando que aqui nessa área você não deve colocar muita luz, tá? Nessas folhas que estão bem escuras. Esse risquinho branco, ele não chega até o final. Agora, nós vamos fazer a chama das velas. Vou colocar aqui um pouquinho de diluente, uma gotinha. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário. Ó, diluente, amarelo canário. Eu tô usando uma brochinha, você pode usar um pitô, você pode usar um pincel grande. Você consegue fazer a mesma coisa. Você tá vendo aqui, ó, a chama, aqui a outra chama. Eu vou fazer uma sombra assim, ó, oval.
Não é muita tinta. E não faça isso. Faça uma de cada vez. E pode passar por cima. Não tem problema, não. Isso é para ficar bem suave. Você vai acrescentando até as duas ficarem na mesma tonalidade. Não pode ficar uma bem clarinha e uma um pouquinho mais forte. Tem que ficar igual. Acho que tá bonitinho, tá bom. Lavo minha brochinha. Agora eu vou colocar o amarelo canário aqui, ó. Até mais ou menos a metade. Limpo o pincel pra cima. Esse daqui também, já vou colocar o amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Olha o tanto. Quantidade mínima. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Bem no pezinho onde o pavio tá se encontrando. Não vai cobrir o amarelo todo. É só aqui embaixo. E deixa assim manchadinho, tá? Não misture, não. Aí você vai lavar o pincel e vai finalizar com o branco. Aí você vai pegar lá de cima, faz a linha certinho. E você vai entrando com esse branco em cima do amarelo. Aí, prontinho. Agora nós vamos fazer as duas velas. E eu vou preencher de branco. Já vou preencher as duas. Já preenchi de branco. Olha o risco aqui, ó, aparecendo. Eu vou usar o pratinho novamente para colocar uma pinceladinha bem pequena de verde pântano. Eu vou usar esse verde pântano para fazer a sombra da vela. Então, aqui eu coloquei o escorrido por trás do corpo da vela. Então, aqui vai ficar com um pouquinho de sombra no escorridinho aqui, ó. Depois, a gente vai colocar aqui pro lado de fora, pro lado de baixo. Aqui eu tenho um escorrido, uma gota. Então, vai um pouquinho de sombra aqui. Essa sombra aqui eu vou descer um pouco, só limpando o pincel. A vela vai ficar levemente esverdeada. Aqui embaixo um pouquinho. Aqui bem no centro eu vou pôr uma sujeirinha de verde também. Agora a outra. Vou colocar aqui embaixo um pouquinho do verde. Depois aqui, ó. Não vou chegar até o final. Aqui eu já venho descendo, puxando esse pouquinho. Atrás do escorrido. Aqui eu tenho 3 gotas. Eu vou fechar aqui. Vou colocar bem no meio, tá vendo? Um pouquinho do escuro. Aqui também posso colocar. No meio, no meio. Aqui eu fiz o contorno com a sombra para baixo. Só que ali eu vou pôr um pouquinho de sombra. Para fazer um fundinho. E é só um pincelzinho sujo mesmo. Agora eu lavo bem o meu pincel. Eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo canário, limpo ainda, e vou fazer aqui, ó, uma ligeira mancha de amarelo canário. Bem suave. Lavo meu pincel de novo. E agora eu vou fazer o acabamento da vela com o branco novamente. Eu vou usar um pincelzinho 2, tá bem gastinho, bem aparadinho, para fazer aqui, ó, a luz e o acabamento.
realçando o branco. Aqui também vou cobrir o risco que tá aparecendo, risco do grafite. Embora eu vá colocar o glitter aqui, esse lado de dentro também vou deixar assim mais clarinho. E agora aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou deixar mais acentuada a luz. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou cobrir ali atrás também o risco. Você viu que eu não fiz retinho, ela tem umas curvinhas. E também do lado esquerdo vou acentuar essa luz. Caso tenha ficado muito verde, aí você pode voltar com um pouquinho do branco, assim, ó, dando uma clareada de leve. O pavio eu vou fazer com verde pântano mesmo e com o pincel 0. Esse vai sair daqui de dentro. E este vai sair daqui, ó. Não vou tirar lá da beiradinha. Agora eu vou fazer as bolinhas. Essas aqui de baixo que estão embaixo das folhas, as 4 do lado esquerdo. Primeiro, com o pincel 2, eu vou preencher de vermelho vivo. Agora, eu vou fazer um pouquinho de sombra nas que estão por trás. Eu tô usando o verde pântano. Sombra aqui, essa daqui, ela tá por trás somente desta. E tá por trás da folha também. Então, vou deixar aqui, ó, mais escurinho. Você viu que eu coloco a tinta bem pouquinha e vou trabalhando com o pincel assim, redondinho. Mais um pouquinho. Agora, esta tá por cima daquela e essa também tá por cima daquela. Então, ela ficou por baixo total. Coloco um pouquinho de sombra e vou limpando o pincel. E essa daqui, a última, ficou por baixo só da folha. Então, vai levar um pouquinho de sombra aqui desse lado. Aqui ficou sombra demais, né? Não faz mal, porque a primeira, ela tá bem atrás. Mas, mesmo assim, eu vou voltar com um pouquinho do vermelho vivo. Acentuando um pouco mais o vermelho. Olha como é possível. Agora, eu venho com o vermelho vivo também aqui, ó, nesse contorno. Agora, eu venho com o vermelho vivo aqui. E, por último, essa aqui que ficou por cima de todas as outras. Vou usar aqui uma pinceladinha de vermelho, vermelho vivo. E, tipo, meia pinceladinha de verde pântano. Eu vou misturar e vou conseguir um tom de marrom. E com esse tom de mistura, eu vou fazer com o pincel 0 esses galinhos. Todos os galinhos do arranjo. Nessas frutinhas, eu vou colocar aquela pinta branca de luz exatamente na área de luz. A área onde ficou mais vermelhinho. E depois aqui, ó, o contorno, eu vou passar o glitter, então vai ficar acertado. Vou terminar as bolinhas e as folhas para voltar e mostrar para você como nós vamos fazer esse laço. Quero mostrar uma coisa para você. Olha, todos os lugares que eu usei o vermelho aqui nas bolinhas, ele tá crescendo. Por quê? Quando eu fui preencher as bolinhas, eu usei esse meu vermelho. Escutou o barulhinho? Ele tem água.
é o vermelho vivo que eu uso para fazer barrado, para preencher aqueles espaços grandes. E é claro que ele começou a crescer aqui um pouquinho. Mas eu não vou me importar com isso, eu vou deixar. O único problema é que quando acontece uma coisa dessas, eu tenho que fazer o outro lado. Porque é um trilho de mesa, eu vou repetir esse desenho. Então, eu vou ter que fazer com o mesmo vermelho para crescer, para ficar o mesmo tom de fundo depois. Mas, eu quero mostrar para você aqui, ó, nessas folhinhas, aqui, principalmente onde tá por cima, eu vou fazer um acabamento assim, ó, com o pincel zero e com o erva doce. Para realçar um pouco mais essa luz. Em todos eles, quando estiverem por cima, eu vou fazer esse acabamento. Olha como ficou até aqui. Agora, nós vamos fazer o laço. E eu vou preencher inteiro com vermelho fogo. Porque o meu vermelho vivo tá crescendo. Então, assim, ó, pode preencher inteiro. Preenchi inteiro. Eu fiz isso com o pincel número 6. E agora eu vou pegar uma pinceladinha do verde pântano. Coloco aqui no pratinho, porque eu vou usar bem pouquinho. Nós vamos fazer algumas sombras. Isso independente dessas linhas, tá? Essa parte aqui, ó, essa perna do laço aqui, ela ficou por trás. Aqui, ó, esse espaço daqui pra cá é a perna do laço. Então, eu vou fazer uma sombra, aí você vai me acompanhar. Ó, vou fazer uma sombra assim, puxando. Pode vir até quase essa curvinha. Aí, você vai limpando o teu pincel assim pro lado, fazendo esse movimento. Aí, você vai colocar um pouquinho também aqui, ó, na beiradinha. Bem pouquinho, porque a gente pode acrescentar. Tirar é muito difícil. Peguei mais um pouquinho de tinta. Agora, eu vou definir aqui, ó, a curva do laço. Só com esse escurinho aqui. Já defini. Eu vou definir aqui também, ó, quem tá por trás e quem tá na frente. Esse tá na frente, esse tá por trás. Então, esse aqui vai levar assim, ó, vou colocar 3 riscos. Saindo do meio, 1, 2, 3. Agora, o outro lado. Primeiro, vou definir aqui a curva do laço. Que vai ficar aqui. E um pedacinho aqui. Porque toda essa parte tá por trás dessa perna. Então, aqui, ó, veio por dentro. Aqui, ele já tá por fora, então você não pode juntar. Isso é uma sombra e isso é outra sombra. Olha, isso, essa sombra aqui tá mostrando que toda essa área tá por trás aqui do amarradinho e dessa perna. E agora, eu vou pôr aqui, ó, uma sombra curtinha, vou pôr só um mais comprido. Eu não segui a linha, tá? Por acaso ficou ali. Agora, essa perna aqui, ela tá por baixo desse nozinho. Independe dessas linhas, tá? Você já vai ver por quê. Eu vou fazer aqui também um pouquinho de sombra. Ó, fiz uma curva. Acompanhei essa linha aqui. Não é difícil, não. Tem que tentar. Agora, essa partezinha do meio, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui embaixo. Assim, ele já ficou bonito. Mas ainda vou incrementar um pouquinho com o verde maçã. O verde maçã, eu vou passar aqui, ó. Agora sim, em cima dessa linha. Não fique esfregando muito, tá? O verde maçã, ele é bem transparente, mas ele vai modificar a tonalidade do vermelho, ele vai escurecer um pouquinho.
Agora, nessa linha aqui também, pode passar em cima da sombra, ele não vai cobrir a sombra. Aqui, vai nessa parte aqui de baixo. Aqui vai nessa faixa central. E aqui vai nessa faixa do meio curva. Pronto, feito isso com o verde maçã, agora tá aparecendo uma faixa dourada. Agora nós vamos usar o verde musgo. O verde musgo, ele já dá cobertura. E lembrando que o meu vermelho tá totalmente molhado, tá? Não pode... se você fizer seco, vai dar outro efeito. Pouquinho do verde musgo, vou colocar aqui no pratinho para não pegar excesso. Coloco um pouquinho no pincel. E eu vou fazer aqui, ó, 2 pinceladas. Vou colocar do lado de cá também 2 pinceladas, sempre carregando o pincel. Agora eu vou dar um espaço do mesmo tamanho da pincelada e vou colocar de novo. Aqui também, ó, vou dar um espaço, vou colocar de novo. Aqui também vou colocar 2 pinceladas, mas não preencheu. Agora nós vamos começar aqui. Eu vou colocar... Lembra que essa pincelada, ela fica dentro da faixa que você colocou o verde maçã. Vou começar aqui de dentro. Pronto, essa parte. Agora nós vamos com o pincel 0. Com o verde pântano, eu vou fazer uma linha. Já posso pôr aqui, ó, no contorno daquela faixa de verde maçã. Se você não tá enxergando direito a sua linha, você pode olhar no risco. Vou fazer o meu e já mostro para você. Agora, com o amarelo canário, bem no centro dessa linha, eu vou colocar uma de amarelo canário. Já engordei aqui, não faz mal. Mas tem que ficar uma linha contínua, tá? Meio parelho, assim. Aí, depois, no centro desse verde musgo, eu vou fazer o xadrez aqui, vou cruzar. Vou terminar o meu e já te mostro. Agora, mais uma linha com o branco. Eu vou colocar do lado de cima essa linha paralela com o amarelinho. E eu vou colocar no meio do espaço que sobrou. Aqui vai pegar bem na ponta. E aqui vai pegar aqui. Eu vou terminar o meu, aí você vai conferir. Aqui eu vou colocar desse lado aqui, que é mais fácil. Ó, paralelo com o amarelo. E nesse daqui, eu vou colocar do lado de cima aqui, ó. Vou terminar e já mostro pra você. Agora o trabalho está totalmente seco. Eu vou usar o azul Caribe, um pincel número 6 com cerda compridinha. Eu vou colocar uma pincelada de azul Caribe aqui e uma pincelada de água. Por que que eu não vou molhar com o borrifador aqui? Porque esse tecido, a água, ela corre muito. Então, eu vou colocar um pouquinho de água na tinta para ficar mais líquida. E com essa tinta, eu vou fazer aqui, ó, todos os cantinhos.
somente os cantinhos. Aqui, como você se lembra, escorreu um pouquinho do vermelho, então eu vou colocar um pouquinho do azul. Ele vai ajudar a disfarçar. Olha como eu faço para terminar. Eu coloco a tinta, eu vou limpando o meu pincel e vou deixando manchadinho. Eu não tô fazendo aquele fundo que fica liso, perfeito. Não, eu vou deixar textura. Outro detalhe, eu não vou fazer o contorno, eu vou colocar só nas áreas de profundidade. Olha, tô colocando nas curvas e limpo o pincel para fora. Isso vai fazer quase uma linha aqui, só que aqui a tinta tá bem diluidinha. Esse cantinho fica mais escuro, ó, então quase preencho inteiro, mas eu não preenchi, coloquei tinta dançando com o pincel. Aqui não precisa muito, aqui também não. Ó, já limpo aqui meu pincel. Ah, eu vou pôr mais um pouquinho aqui, ó, perto da vela. Olha, esse cantinho ali já foi. Agora eu vou terminar o azul. Um detalhe, quando você estiver fazendo aqui, ó, entre as duas velas, aqui você praticamente preenche. Aqui, você não vai levar o azul até em cima. Termine ele mais ou menos na mesma altura que terminou o azul ali do lado. Ó, tá vendo? Praticamente o azul terminou aqui. O meu azul praticamente terminou aqui, mas você não tá vendo uma linha. Você tá vendo aqui azul, bem forte. E ali eu fui limpando o pincel. Olha como fica bem harmonioso. Se você encher até em cima, vai ficar muito esquisito, tá? Terminei o azul. Eu subi um pouquinho com o azul aqui por causa da manchinha do vermelho. Aqui, olha como eu não circulei. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do verde pântano. Vou colocar até em cima desse azul aqui que eu tenho. Só um pouquinho. Eu vou escurecer um pouquinho mais as entranhas do desenho. Olha, todos os cantinhos são entranhas. Parece que não, mas isso dá bastante diferença. Aqui também eu não estou preenchendo. Pronto. E agora vamos ao glitter. Eu gosto do glitter muito. Esse daqui é o ouro. E eu vou aplicar em todo o trabalho. Você pode colocar somente onde você quiser. Não tem que fazer igual ao meu. O meu é um exemplo. Eu vou começar colocando aqui, ó, no pavio. Eu vou usar o próprio aplicador. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo, fazendo um contorno aqui, ó, na área de luz e sombra da vela. Eu não vou, ele tá ficando assim pingadinho, ó, não sou eu que tô colocando, ele tá saindo assim. E eu não vou modificar isso. Eu vou deixar, não vou fazer uma linha reta. Se ele falhar, você deixa. Aqui atrás um pouquinho. Tá, na vela eu vou colocar só ali. Nas bolinhas vermelhas, eu vou colocar um pouquinho em cima do cabinho. Porque quando a gente tem uma cor bem escura, o glitter fica muito lindo. Ele reflete a luz, faz com que ele brilhe ainda mais. Coloquei na volta. Na folha, eu vou fazer a linha do meio. Um ou dois galinhos, assim, uma ou duas ranhuras. Aí depois eu vou colocar aqui, ó, em cima do verde pântano. Praticamente todo o contorno.
Só que não precisa deixar aquela linha pesada. Você vai colocando, se falhar, você deixa. Ó. A linha do meio e alguma ranhura. Agora eu vou mostrar para você como vou fazer o laço. Eu vou colocar o glitter no contorno, embora aqui seja a área de dobra, mas eu vou colocar também nessas linhas escuras aqui do contorno. E aqui, ó, em cima da linha do contorno de verde pântano. Não vou colocar todo o xadrez, vou fazer só assim. Vou terminar o meu, já te mostro ele prontinho. O trabalho está concluído. Eu amei. O risco você encontra disponível na minha página, gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Para vocês que me apoiam, muito obrigado. E até o próximo vídeo.